o que é discipulado, a importância do discipulado no processo de salvação de um cristão, de uma pessoa que foi alcançada por Jesus. Nós vimos também os 2 desafios que nós temos para criar uma cultura de discipulado em nossas missões, em grupos de jovens ou grupos de oração, e vimos 3 princípios que são fundamentais para desenvolver um discipulado de acordo com o padrão bíblico, com o padrão que Jesus sonhou para a igreja dele. Hoje nós vamos trabalhar 5 pontos que nos fazem compreender como um servo de Jesus Cristo, como um discípulo de Jesus, se torna também um discipulador. O primeiro ponto para você ser um servo discipulador, ou seja, alguém que compreendeu a importância de discipular as pessoas para que elas se enraizem em Jesus e alcancem de fato a salvação, é ser um discípulo de Jesus. É isso mesmo. Não tem como você ser um discipulador se você não é um discípulo de Jesus. E em que consiste ser um discípulo de Jesus fundamentalmente? Em 2 coisas. A primeira coisa, um discípulo de Jesus é alguém que ama o Senhor. Mas esse amor não é um amor da boca para fora. Amar a Jesus como um discípulo é alguém que busca a presença dele. Então, a primeira coisa para você compreender o que é ser discípulo de Jesus, como primeiro requisito para ser um servo discipulador, é você desenvolver um amor real por ele. E esse amor real por ele vai se dar, primeiramente, pela vida de oração. Não tem como você ser discípulo de Jesus se você não tiver uma vida de oração. Desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Mas só a vida de oração ela não basta. É preciso você querer conhecer mais a Jesus. Você precisa querer conhecer na intimidade da oração, mas através também do seu intelecto. Estudar a doutrina de Jesus. Você precisa meditar a palavra dele. Conhecer o que a igreja que Jesus fundou ensina, propaga para a vida. Não tem como haver amor ao Senhor sem buscar um conhecimento profundo dele. E não existe um conhecimento profundo do Senhor sem o estudo da doutrina de Jesus e sem um relacionamento pessoal com a própria pessoa de Jesus. Então a primeira coisa do ser discípulo é justamente esse amor que busca um conhecimento mais profundo. Não importa o ponto em que você está hoje na sua caminhada, se você tem um grande conhecimento dele, se você só tem um conhecimento teórico, ou se de fato você tem uma intimidade. Importa daqui para frente você buscar uma intimidade cada vez mais profunda e ao mesmo tempo um conhecimento cada vez mais profundo da doutrina de Jesus. O segundo elemento que me faz discípulo de Jesus é a obediência. Não existe verdadeiro discipulado sem uma luta concreta para obedecer Jesus. Jesus ele falou isso, Mateus 28, nós já vimos em outros programas. Um dos elementos do discipulado é ensinar as pessoas a obedecer tudo o que ele prescreveu. Mas a gente não tem como discipular outras pessoas nisso se essa luta não for uma luta concreta nossa. Em outras palavras, é a luta pela santidade. O discípulo de Jesus não é uma pessoa perfeita e o discipulador também não é uma pessoa perfeita, mas o discípulo é aquele que tem um esforço real em sua vida, fundamentado na vida de oração, na busca do conhecimento de Deus, em conformar a sua vida com a vida de Jesus. O segundo ponto para ser um bom discipulador é adotar espiritualmente as pessoas que Deus lhe confiou. Deus, ele nos adotou através de Jesus Cristo, derramando o Espírito Santo sobre os nossos corações. Paulo vai falar isso em Romanos 8. E ele quer replicar esse tipo de relacionamento, não só no plano vertical, entre nós e ele, fazendo cada vez mais filhos através de Jesus, mas também dentro da igreja, nos relacionamentos de discipulado. Todo relacionamento de discipulado é um relacionamento de paternidade espiritual, assim como a relação que nós temos com Deus é uma relação de paternidade. Deus nos adotou em Jesus Cristo. E o discipulador é aquele que adota aquelas pessoas que Deus lhe confiou. Então a primeira coisa que você precisa compreender é as pessoas que Deus lhe confiou, aquelas pessoas que são do seu pequeno grupo, as pessoas que chegaram na sua missão e que querem corresponder ao estilo de vida do Evangelho, elas foram movidas pela providência de Deus. Deus quis que alguém discipulasse essas pessoas e você foi essa pessoa. Então Deus quis, na verdade, que você fosse pai espiritual dessas pessoas. Em Gálatas, no capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso. Ele fala aos Gálatas a necessidade que ele tem de gerar aquelas pessoas de novo, sofrer as dores de parto para gerar elas como filhos em Cristo Jesus. Então Paulo compreendia essa necessidade de paternidade espiritual. A primeira coisa que você precisa fazer para gerar essa paternidade espiritual é a adoção. Como assim adoção? É adotar aquela pessoa, você compreender aquela pessoa como um filho. Então quem adota precisa cuidar, precisa educar, precisa nutrir, às vezes vai precisar corrigir, mas precisa, acima de tudo, amar.
Você precisa amar essa pessoa no coração, compreendendo que Deus a colocou no seu caminho, porque Ele quer que você gere essa pessoa para Ele. Que você seja pai espiritual de filhos. A providência de Deus, ela nunca é por acaso. Deus colocou pessoas na sua vida para que você possa gerar pessoas como filhos no Filho de Deus. Isso faz de você um pai espiritual. No entanto, você só pode adotar aquelas pessoas que de fato querem ser discípulos de Jesus. E aqui entra um outro elemento. Não adianta discipular pessoas que não foram evangelizadas. Ou não adianta discipular pessoas que não querem corresponder, que não querem ter um comprometimento maior com o Evangelho. Então você vai precisar também escolher as pessoas. Na sua missão você precisa identificar quem são as pessoas que querem corresponder a esse estilo de vida, se comprometendo com ele. A partir dessa escolha, que vai se dar pela disponibilidade que a pessoa tem ou pelo comprometimento que ela manifesta em querer crescer para Jesus, você vai adotá-la espiritualmente. Escolhendo a pessoa, adotando ela no seu coração, ou seja, criando no seu coração a percepção de que ela é um filho espiritual para você. É uma pessoa que você precisa amar, cuidar, proteger, ajudar a se desenvolver. Você precisa também se responsabilizar por ela. Um dos grandes problemas que nós temos em nossas missões, em nossos grupos de jovens, é que eles acabam virando um ajuntamento de amizades informais. Mas, na verdade, ninguém tem responsabilidade com a vida do outro, no sentido de se responsabilizar mesmo, ou seja, de compreender que a salvação do outro é responsabilidade minha. O discipulador é alguém que, por excelência, se responsabiliza pela vida da pessoa que lhe foi confiada. Aquela pessoa que ele adotou no coração, ele encara aquilo, ele encara essa adoção como uma responsabilidade. Que responsabilidade? Levar essa pessoa a um comprometimento maior com Jesus, a um relacionamento mais profundo com Jesus, levar essa pessoa para o céu. Não existe adoção espiritual sem que eu me sinta responsável por aquela pessoa. O terceiro ponto para você ser um bom discipulador é ensinar a verdade para a vida. É você expressar, pregar todo o conselho de Deus, mas voltado para a vida concreta das pessoas. Quando Jesus diz em Mateus 28 que os apóstolos devem ensinar as pessoas a obedecerem tudo aquilo que ele ensinou, Jesus na verdade ele está dizendo o seguinte: ele quer que as pessoas tenham vidas transformadas. Então o bom discipulador é aquele que compreende a verdade de Jesus Cristo, compreende a proposta de Jesus para a nossa vida concreta e faz com que as pessoas que já deram um sim para Jesus compreendam de maneira mais profunda a razão do estilo de vida do Evangelho. Então é fundamental que você discipule as pessoas, ou seja, você entre no relacionamento pessoal com elas, discipulando-as para a vida, através da verdade. Toda a verdade de Deus sobre todas as áreas da vida humana. O verdadeiro discipulador é aquele que é capaz de levar o discipulado à compreensão do que é a vontade de Deus para a vida dele em cada área e como essa vontade de Deus se concretiza. O quarto ponto para você ser um bom discipulador é ajudar a pessoa a viver melhor. Olha o que Paulo vai falar em Colossenses capítulo 1, versículo 28. Esse Cristo nós o anunciamos, advertindo os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de apresentá-los todos perfeitos em Cristo. Por isso me esforço e luto, sustentado pela sua poderosa energia que opera em mim. Paulo está falando aqui a essência do discipulado. Qual é a finalidade do discipulado? É, através do anúncio da verdade, foi o terceiro ponto, apresentar aquelas pessoas que Deus nos confiou perfeitos no dia em que Cristo exigir a prestação de contas delas, seja na sua segunda vinda, seja no dia da sua morte. O discipulador é aquela pessoa que ajudou o discípulo de Jesus a se preparar e a se apresentar de maneira perfeita e agradável ao Senhor no dia do juízo. Como que isso acontece? Anunciando Cristo, ou seja, anunciando toda a verdade, mas ele vai dizer, advertindo os homens e instruindo-os em toda a sabedoria. Em discipulado, ele ajuda a pessoa a viver melhor, advertindo a pessoa, ou seja, corrigindo as falsas concepções. Às vezes as pessoas têm falsas concepções sobre o que é vida de oração, sobre como rezar, sobre o que é o progresso espiritual, sobre como viver a castidade. E é preciso advertir essas pessoas, ou seja, corrigi-las com caridade, mostrar para elas o que é engano, o que é erro, o que é joio semeado no meio do trigo. Mas Paulo vai falar também, instruindo em toda a sabedoria. Instruir em toda a sabedoria significa que existe uma sabedoria de Deus para a nossa vida. Existe uma sabedoria de Deus para você viver
toda a sua vida cristã, seja o seu ministério, seja seus relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, de amizade, de trabalho, sua sexualidade, a cura dos seus traumas. E nós, discipuladores, precisamos instruir as pessoas nessa sabedoria de Deus. Então, o bom discipulador é aquele que adverte as pessoas em Cristo Jesus, tendo a verdade de Jesus como parâmetro, e que instrui as pessoas na sabedoria, no tesouro da sabedoria de Deus que está depositada na Igreja Católica. Por isso a importância de conhecer a doutrina e a vida dos santos, conhecer a palavra, porque ali se encerra um tesouro de sabedoria capaz de nos facilitar o caminho para chegar junto a Jesus. O quinto e último ponto é que para você ser um bom discipulador, você precisa pagar o preço. O bom discipulador precisa pagar o preço. São Padre Pio dizia isso: se nós soubéssemos quanto custa uma alma, a gente ficaria espantado. E de fato, uma alma custa muito, ela é muito preciosa, porque ela custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas além disso, ela custa também na nossa militância diária. Nós somos a igreja militante, que milita pela salvação da nossa alma e das pessoas que Deus nos confiou. Portanto, o discipulador ele precisa pagar o preço da salvação das almas. Se você acreditou que o discipulado seria algo fácil, seria uma solução mágica, você está completamente enganado. O discipulado ele é uma proposta real, fundada na doutrina e na história da igreja, mas ela é uma proposta que carrega consigo a cruz da salvação. Então, o primeiro preço que você precisa pagar envolve o ser discípulo, é o preço da vida de oração. Sem vida de oração não existe discipulado, e você vai ter que pagar um preço. Não só o preço da vida de oração que você vive pessoalmente, mas da vida de oração em favor das pessoas que Deus lhe confiou. Você precisa ser um intercessor das almas que Deus lhe confiou. Sem essa intercessão, sem esse pedido a Deus da capacitação para que você possa desempenhar esse ministério com eficácia, é impossível você desenvolver bem o discipulado. O segundo elemento do preço que você precisa pagar é o preço do tempo. O discipulador é aquele que precisa gastar tempo com as pessoas que Deus lhe confiou. Não só gastar tempo nas reuniões de pequeno grupo, mas muitas vezes gastar tempo ouvindo as pessoas, partilhando a vida com as pessoas, aconselhando aquelas pessoas, ou fazendo coisas, desenvolvendo estratégias para levar aquelas pessoas que Deus lhe confiou a um relacionamento mais profundo com Jesus. Esse tempo vai exigir paciência, a paciência necessária para acompanhar um ritmo de desenvolvimento que muitas vezes você queria que fosse mais rápido e não será. Acompanhar a lentidão, acompanhar as quedas da pessoa que Deus lhe confiou. Mas essa paciência e esse tempo são elementos fundamentais do discipulado. Jesus teve que ter paciência com Pedro até o dia da sua paixão. Foi só depois que Jesus ressuscitou que ele confirmou no coração de Pedro a sua vocação de chefe da igreja. Sem esse gastar tempo, não existe discipulado. E o preço do discipulado inclui isso. O terceiro elemento do preço que você precisa pagar é o estudo. Existe um tesouro de sabedoria na igreja. Existe um tesouro de sabedoria nas Sagradas Escrituras. E esse tesouro de sabedoria é capaz de nos facilitar a vida cristã. É capaz de desfazer os enganos que o inimigo coloca ou que o mundo coloca, que acabam atravancando o nosso progresso espiritual. No entanto, para acessar esse tesouro de sabedoria, não existe outra maneira a não ser o estudo. E o discipulador é alguém que estuda, não porque quer se inchar intelectualmente, quer arrotar conhecimento, mas é alguém que estuda como obra de caridade. Porque o estudo, para levar sabedoria àqueles que ignoram a doutrina de Deus, ela é uma forma sublime de caridade. Toda vez que você estuda para crescer espiritualmente e você estuda para fazer outras pessoas também crescerem espiritualmente, você está fazendo um ato de amor, porque você está ajudando as pessoas a amarem mais a Deus e amarem mais o seu irmão. Por fim, você vai precisar pagar o preço do amor. Santa Teresa de Calcutá vai dizer que o amor só é verdadeiro quando dói, quando ele exige de nós renúncia, quando ele exige de nós sacrifício. Portanto, o discipulador é alguém que ama almas. E aqui entra a nossa identidade sarada. Nós temos paixão pelas almas, mas a nossa paixão pelas almas tem que se traduzir de maneira concreta. E tudo isso que nós falamos, que envolve o ser discipulador, né? O ser discípulo de Jesus, a adoção espiritual, o discipulado da verdade para a vida, ajudar a pessoa a viver melhor e pagar o preço, só tem sentido no amor.
Se nós não amamos de fato essas pessoas, se nós não amamos essas pessoas como Deus ama essas pessoas, como Ele investe graça, recursos, movimenta a providência dele para salvar essas pessoas, se nós não tivermos imbuídos desse amor, nós não seremos bons discipuladores. Mas se você tiver esse amor, todos esses pontos você vai fazer não como um encargo, porque você ama a Deus e porque esse amor a Deus gera um amor em você pelas almas, todo o sacrifício ele se torna leve. Então, pagar o preço do discipulado é pagar o preço do amor. Sem amor é impossível discipular. Esses são 5 elementos que você precisa desenvolver para ser um bom discipulador. Esse papel de ser discipulador, ele não é só de quem está na equipe formativa de uma missão Jovens Sarados. Ele é o papel de todo cristão. Todo cristão precisa ser discípulo de Jesus. Todo cristão precisa adotar espiritualmente pessoas que lhe são confiadas. As pessoas da sua família, os seus amigos no seu grupo de jovens ou na sua missão Jovens Sarados. Todo cristão precisa ser um anunciador da verdade para a vida das pessoas. Todo cristão precisa ser alguém que ajuda as pessoas a viver melhor a sua vida cristã, a sua vocação cristã, que ajuda a viver melhor os sacramentos, que ajuda a viver melhor as virtudes, ou seja, um apoio para a vida de santidade. E todo cristão precisa pagar o preço da salvação das almas. Então, todo cristão precisa ser um discipulador e todo servo jovem sarado precisa ser um discipulador. Você tem pessoas que Deus confiou na sua missão que só você pode alcançar. E talvez você esteja sendo negligente em um ou em vários desses pontos. E você precisa se rever. O que eu preciso hoje para ser um servo discipulador? Da mesma forma que a acolhida é a marca dos sarados. E também todos os sarados precisam discipular. Discipular os jovens que nos foram confiados. Qual o jovem que chegou na sua missão que você precisa hoje discipular, que Deus coloca no seu coração, que você precisa se aproximar dele, que você precisa adotar ele espiritualmente, gerar Jesus Cristo nele, através do anúncio da verdade, ajudando a viver melhor e pagando o preço necessário para que você faça essa pessoa crescer espiritualmente. Se nós seguirmos esses 5 pontos e fizermos esses 5 pontos um estilo de vida também, um estilo de vida discipulador, com certeza Deus fará com que outras almas cheguem, porque Ele vai levantar, através do nosso sim, outros discípulos, fazedores de discípulos de Jesus. Tamo junto, até o próximo programa.